Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galerinha, olha só, a aula gravada de hoje é para que a gente faça mais uns exercícios. Eu vou corrigir os exercícios que eu coloquei lá no blog, então assim, se você ainda não fez o exercício no blog, seria interessante primeiro fazer o exercício do blog, depois assistir essa aula. Agora, se você está com dúvidas, vai assistindo a aula, prestando atenção, vai anotando tudo, para que você possa fazer um bom exercício depois, beleza? Então eu coloquei aqueles 4 exercícios e mais um extra para a gente poder fechar esse conteúdo aí. A gente está no final para a gente mudar de conteúdo, que a gente vai ver depois a eletrização. Tranquilo? Então vamos lá, vou compartilhar aqui para que a gente possa visualizar. Então olha só, aqui eu tenho então os exercícios, aqui a aplicação das leis de Newton, beleza? Então o que a gente tem aqui? Primeiro eu vou dar uma reforçada para vocês sobre a segunda lei. Lembrar que a segunda lei, então, o que a gente tem? A segunda lei ou a lei fundamental? Segunda lei ou a lei fundamental, ela diz que um objeto de massa m, quando submetido a um conjunto de forças, que a resultante é diferente de zero, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, por exemplo, se eu estou aqui, ó, estou com meu álcool aqui, beleza? Se eu estou puxando, digamos que ele esteja apoiado na mesa, se eu estou puxando para um lado direito com a força de 50, vem uma outra pessoa e puxa para o lado esquerdo com a força de 50, o que vai acontecer é que ele vai ficar parado. Por que ele vai ficar parado? Porque nesse momento a força resultante aqui vai ser nula, vai ser zero. Agora, quando se um puxar para a direita com força de 50 e o outro para a esquerda com força de 20, o que acontece é que ele vai se movimentar. Se ele se movimentar, ele vai ter uma aceleração. Lembrar então que a força resultante para nós vai ser a soma ou subtração das forças ali. Eu vou verificar se uma está ajudando ou se está atrapalhando a outra, beleza? E aí, a massa sempre vai ser a massa do conjunto, então se eu tiver 3 blocos envolvidos, eu vou colocar a massa dos 3 blocos. Se eu tiver somente um, lógico que eu vou colocar só a dele. Se eu tiver 10 bloquinhos, eu vou botar MA mais B mais C mais C mais D mais E até J, completando meus 10 bloquinhos, beleza? O que é a força peso? A força peso é a força com que os corpos celestes vão atrair qualquer outro corpo próximo à superfície dele. Então, lembrar que força resultante é massa vezes aceleração. A nossa força vai ser o peso, a massa do objeto, e nossa aceleração é a aceleração da gravidade local. Essa aceleração da gravidade local vai depender do planeta, do lugar que você se encontra no universo, beleza? Então lembrar que m é a massa, o g é a aceleração da gravidade, e quando eu não falar nada, nós vamos usar a gravidade da Terra. E a gravidade da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então, vai vir aqui, ó. Vou fazer a correção daqueles exercícios. 1. O que a gente tem no primeiro? Então, ó, em um bloco de massa 2 kg, que está apoiado no chão, são aplicadas 2 forças horizontais. Para a direita, F1, para a direita, né? F1 valendo 20 newtons e F2. Sabendo que a aceleração do bloco é 15 metros por segundo ao quadrado, qual é o valor de F2? Galera, o que eu preciso fazer primeiro? Tenho dúvida, eu faço o esboço da situação. Então, primeiro eu vou apoiar, vou desenhar meu chão, vou desenhar meu bloquinho, colocar meu bloquinho aqui de massa 2 kg, beleza? F1 valendo 20 newtons para a direita, F2 também para a direita, só que eu não sei o valor, mas eu sei o valor da aceleração. E o que acontece? Já que eu tenho as duas forças para a direita, o movimento vai ser para a direita. Então, qual é o cuidado que eu preciso ter? Lembrar que sempre para o lado do movimento vai ser positivo. Então, no nosso caso, já que o movimento vai ser para a direita, tudo que está para a direita é positivo. Para que eu preciso disso? Para fazer a montagem da minha segunda lei. Então, apliquei a segunda lei aqui. Então, força resultante, massa vezes aceleração. Mas quem é minha força resultante? As duas forças estão para o mesmo lado. Ou seja, estão para o lado que é o movimento, estão para o lado que é positivo. Então, aqui o que eu vou fazer vai ficar aqui, então, ó, F1 mais F2 igual a massa vezes aceleração. Com isso, agora eu vou colocar tudo no lugar. Quem é F1? Eu já sei. Então, vem aqui no lugar do F1, vou colocar 20. O F2 eu ainda quero descobrir. A minha massa 2 kg e a aceleração vale 15. Galera, daqui para frente,
a física acabou. Agora é uma equaçãozinha do primeiro grau que eu preciso resolver para encontrar quanto vale F2. Então aqui vai ficar F2 igual a 2 vezes 15 dá 30, tá mais 20, vem para cá menos 20. 30 menos 20 vai ter F2 igual a 10 newtons. Beleza? Então essa é a força 2. Então essa segunda linha é a mais importante de todas. Eu preciso saber para onde é o movimento, lembrar que sempre para o lado do movimento vai ser positivo. Sempre isso. Exemplo 2. Qual a diferença que eu tenho no exemplo 2? Então tem aqui, ó, um bloco de massa 5 kg, são aplicadas duas forças horizontais. Para a direita é F1 e F2 para a esquerda. Sabendo que a aceleração é 4 e o bloco se desloca para a esquerda, qual é o valor de F2? Então, galera, se F1 está para a direita e vale 50, o F2 está para a esquerda e o movimento é para a esquerda, F2 tem que ser maior do que F1. Então, já consigo ter uma noção do valor que eu vou encontrar. Então, se eu encontrei 40, tem coisa errada. Se eu encontrei 30, tem coisa errada. Então, eu tenho que encontrar um valor que vai ser maior do que 50. Então, vou fazer meu esboço de novo. Mesma situação, né? Bloquinho agora com 5 quilos. F1 novamente para a direita, 50 newtons. F2 para a esquerda e eu não sei o valor dela. Sei que tem que ser maior do que 50. Já tenho aceleração, viu? Vale 4 metros por segundo. E movimento do bloquinho para a esquerda quer dizer o que para a gente? Que tudo que está para a esquerda vai ser positivo. Então aqui, ó, setinha para a esquerda, positivo. Montei minha função, beleza? FR igual a MA. Como que vai ficar a montagem dela? Quem está para o lado positivo, lembre que uma força agora não ajuda, mas a outra igual a anterior, ela vai atrapalhar. Se ela vai atrapalhar, quem está ganhando é quem está do lado do movimento. Então, F2 fica positivo, menos F1, igual a massa vezes a aceleração. O meu F2 eu não sei, mas todo o resto eu já sei. Então, aqui fica assim, ó. Então, vai ficar F2 menos 50, igual a 5 vezes 4. F2, então, vai ser 5 vezes 4 é 20. 20 mais 50, que passou para o outro lado trocando. F2 vale 70. Faz sentido? Faz. Por quê? Como o movimento é para o lado da maior força e tá para a esquerda, F2 tem que ser maior do que o F1. Nós encontramos 70, então faz sentido. Beleza? Questão 3. O que nós temos de diferente na 3? A 3 eu tenho o seguinte, eu tenho um bloquinho agora que ele está flutuando. Então, um bloquinho abaixo possui massa 5 kg e sobe com a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é o valor da força F? Então, qual é o valor da força que eu preciso aplicar para que eu faça esse bloquinho subir com essa aceleração? Todas as vezes que eu tenho um bloquinho pendurado ou flutuando, qual é o primeiro passo? Calcular o peso desse meu bloquinho. Então, lembrar que a força-peso sempre vai ser uma força vertical voltada para baixo. Beleza? Aí, o que eu tenho que saber? Como que eu faço para calcular esse peso? Então, peso, massa vezes aceleração na gravidade, massa vezes gravidade, beleza? Não falei nada, a gravidade é a gravidade da Terra. Quando eu não falar nada, ela vale 10. Então, aqui vai ficar 5 vezes 10, 50 newtons. Ponto. Já achei o peso. O que eu vou fazer? Como ele me avisou que o bloquinho está subindo, tudo que está, então, para cima vai ser positivo. Uma força está atrapalhando a outra. Quem está para cima é a força F. Quem está para baixo é o peso. Então, quando a gente for montar aqui, a minha montagem então fica F menos peso igual a massa vezes aceleração. Então, lembrar que quem vai ficar positivo sempre quem tiver no sentido do movimento. Se eu tiver as duas no sentido do movimento, as duas positivas. Se eu tenho uma em sentido contrário da outra, alguém tem que ficar negativo. Quem vai ficar negativo? Aquele que estiver no sentido contrário a esse movimento. Beleza? F menos 50 igual a 5 vezes 3. 5 vezes 3 aqui vai dar 15. 15 mais 50, 65 newtons.
beleza? A 4, o jeito da 4, o estilo da 4 é praticamente o mesmo. Qual a diferença que eu vou ter na 4? Tem um bloquinho de massa 2 kg, que agora ele vai fazer o quê? Ó? Desce com aceleração 6 metros por segundo ao quadrado. Então a estrutura é praticamente a mesma. Então eu tenho aqui a força, tenho de aceleração, tenho a força vertical para baixo, que é o peso, e tenho uma força F para cima. Só que essa força feita para cima não consegue sustentar toda a situação. Ou seja, se ele está descendo, quer dizer que essa força tem que ser menor do que o peso. Então, primeira coisa, vou calcular minha força-peso. Massa vezes gravidade, 2 vezes 10, 20 newtons. Então, a minha força, já que ele está vertical para baixo, está descendo, ele vai ter que ter uma força menor do que 20. Então, se você encontrou 30 e encontrou 50, tem alguma coisa errada. Então, não esquecer desses detalhes, beleza? Então, sempre colocar a setinha. A setinha é fundamental aqui, ó. Tudo que está para baixo, positivo. Como que vai ficar a minha montagem aqui, então? Então, eu viro aqui, ó, força resultante igual a MA. Minha força resultante aqui, então, vai ser peso menos F. Quem está no sentido do movimento, sempre positivo. Quem está no sentido contrário vai estar atrapalhando. Está atrapalhando, subtrai. Beleza? Então, vai ficar 20 menos F igual a 2 vezes 6. Menos F igual a 12 menos 20. 12 menos 20 vai dar menos 8. Eu troco o sinal de todo mundo. Minha força vai ser de 8 newtons. Faz sentido ser 8? Faz. Lembra que eu falei? Se está descendo, quem está ganhando é o peso. Como quem está ganhando é o peso, a força F está perdendo. Então tem que ser menor do que essa força peso. Ok? Esses são os 4 exercícios que estão lá no blog. Preciso que vocês realmente peguem para fazer, passo a passo. Faça o diagrama se tiver dúvidas. Faça o esboço se não estiver entendendo o que está acontecendo. Beleza? Vou fazer só mais umazinha aqui para poder a gente dar uma reforçada nessas de pendurada. Beleza? Então, ó, qual deve ser o valor da força F para que o bloco A desça com aceleração 4? Se ele vai descer com aceleração 4, primeira coisa, tem bloquinho pendurado, o que eu preciso fazer? Calcular o peso de quem estiver pendurado. Não precisa calcular o peso do bloco B. Por quê? Como ele está apoiado na mesa, a força-peso não vai interferir em nada no movimento dele. Só se tivesse atrito que teria interferência. Quando eu não falar nada, não temos atrito, lembra? Superfície perfeitamente lisas, beleza? Então, calculei a força-peso do A, 120 newtons. Opa! Eu tenho uma força aqui e tem essa é a força F. Uma atrapalhando a outra. Só que eu tenho que o bloco A está descendo. Já que ele está descendo, tudo que está para baixo, positivo. Lembrar desse esquema. Vou montar a minha função, então. Quem está para baixo aqui é o peso de A e a força F atrapalhando. Está no sentido... embora sejam sentidos diferentes, né, direções diferentes, é como se fosse um único corpo, já que ele está amarrado pela corda. Então, uma está atrapalhando a outra, então é peso de A menos F. A massa sempre vai ser a soma. Se eu tiver 2, 3, 10 blocos, massa sempre somando. Bom, substituir 120 menos F, 12 mais 8 vezes 4, isso aqui vai dar 20. 20 vezes 4 é 80. 80 menos 120 dá menos 40. Troco o sinal do menos F do menos 40, multiplico por menos 1, faço do jeito que você achar melhor, eu vou ter uma força de 40 newtons. Beleza? Então é isso, aproveitem, façam exercício, reforcem, não deixem para a última hora. Logo, logo a gente vai ter uma avaliação, então tem que ter procedimento, tá bom? E para relembrar, eu tinha falado para vocês antes da semana de recesso, a gente tem aí a Olimpíada Nacional de Ciências. Então, até quarta-feira, até amanhã, beleza? As inscrições ainda estarão abertas. Então, quem ainda não fez as inscrições, pega para fazer. Se você tem dúvidas, dá uma ligada para a escola, fala com o Altair, fala, né, quem é de Vila Velha, fala com o Saulinho, quem é de Jardim da Penha, que ele vai orientar como fazer. Porque você vai lá no portal do aluno e vai
clicar no então inscrições e atividades para poder fazer a inscrição, beleza? Galera, qualquer dúvida é só mandar um e-mail. Manda e-mail se tiver dúvida no exercício, manda e-mail que assim que possível eu respondo ajudando, beleza? Se cuidem, até mais. Falou, galerinha, tudo de bom então para vocês. Já aproveitam que renovaram essa energia aí do recesso que vocês tiveram para poder dar um gás agora, fazer um segundo semestre muito bom. Anotem as coisas, façam no caderno, tenham o procedimento e logo, logo a gente vai estar junto. Falou? Até mais, tudo de bom, tchauzinho.